Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Thiago Aqui é o Pablo. e estamos novamente com o De Texto a Texto, nosso programa semanal de análise de perícopes. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de análises de perícopes em Malaquias, capítulo 2, versículo 10 a 17. 10 a Perdão. 17. 10 a 17. Mas antes, eu tenho que lembrar vocês de entrarem e se inscreverem na Academia do Expositor. A Academia do Expositor é uma plataforma de ensino de pregação expositiva para aqueles de vários níveis, na verdade, né? Você pode ser um iniciante, pode ser alguém com conhecimento intermediário ou com conhecimento avançado. Eu tenho certeza que a Academia do Expositor tem um curso para você. Lá você vai ter curso com uma galera da pesada. Augusto Sim. Nicodemos Lopes, Emílio Garófalo, o pastor Michel Augustos, o... me ajuda, Russell Shedd. Então a gente... O... São muitos cursos. Gente, como é que é o nome dele? Depois eu lembro. Eu vou lembrar aqui ainda. Calma aí. São o... Então, enfim, são muitos cursos. Então, tenho certeza que lá tem um curso para você. Antes da gente, como a gente sempre fala... O seu chat, você disse, né? Falei o seu então chat. tá bom. Exatamente. Em vez da gente ficar reclamando, falando quanto a pregação nas igrejas estão ruim, bora estudar e mudar esse contexto aí. Isso depende, logicamente, da graça de Deus que tem derramado sobre a igreja. Oportunidades como essa, como de você aí de entrar, aproveitar essas oportunidades. Então, antes de falar mal do seu pastor, abençoe o cara e se instrua também, beleza? Boa. Já aproveitar o gancho aqui. Uma das formas de você abençoar o seu pastor, uma das formas de você dizer para o seu pastor, de duas uma, né? Pastor, o senhor precisa melhorar. Ou, pastor, eu estou gostando muito da sua atuação aqui no ministério, eu vou te abençoar. Então, para os dois tipos de pastores que precisa melhorar na arte da pregação, na arte da comunicação do evangelho, e na arte do pastor que precisa ser disciplinado para aprender como é que estrutura, como é que se organiza, como é que ele tem a organização do texto. Então você pode abençoar, tanto dizendo, pastor, estou gostando da sua atuação, eu vou te dar um curso lá da Academia do Expositor, ou na primeira opção você fala assim, pastor, tá aqui, ó, a senha e o login, só para o senhor fazer o curso. Fala nada não! Só para ele fazer o curso. Tenho mais certeza que ele vai aproveitar bastante, isso não tenho dúvida nenhuma. Vai sim. Lembrando também, um detalhe que a gente não falou anteriormente, todos os cursos, comprando um curso na Academia do Expositor, você abençoa o nosso missionário Vitor Lins, lá em Marisópolis, que está plantando uma igreja saudável lá. Então, mais uma oportunidade de poder abençoar a Igreja de Cristo aqui no Brasil. Sim. Com a plantação de uma igreja. A gente olha tanto, tem tantas igrejas aleatórias, que a gente sabe que não tem a pregação fiel do evangelho. Que não são evangélicas. Exatamente. Não pregam o evangelho. Pronto. O Pablo foi direto ao ponto. Tem muitas igrejas não evangélicas, mas tem uma igreja que está sendo plantada de maneira saudável lá em Marisópolis. Se você entrar, você vai estar abençoando esse rapaz também. Sim. Então, bora investir na Academia do Expositor, porque vale a pena. Galera, bora entrar então em Malaquias, dando continuidade, Malaquias capítulo 2, versículo 10 a 17. A gente está indo para o nossa quarta perícope de texto a texto. Lembrando que as nossas análises aqui, elas estão baseadas em pressupostos confessionais. Nós já o dissemos no primeiro vídeo lá de Malaquias. Nós gostaríamos que você, se não viu, pudesse visitá-lo. Se você já viu e não se lembra, revisite então esse texto. E aqui apenas para te mostrar quão rico é esse material, porque daria para poder ficar horas conversando sobre estes textos aqui, estas perícopes. Isso aqui é apenas para dizer assim, meu Deus, é tanta riqueza, então, para você se estimule na presença do Senhor. Assine logo o negócio lá da Academia do Expositor, ou se matricule na FTRB, na Faculdade Reformada aqui de Brasília, e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Arão! Bora lá. Malaquias capítulo 2, versículo 10 a 17. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho.
o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta de vocês nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre vocês e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em quem nós nos cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Tiagão, a gente é Israel todinho, viu? Nossa. Pelo amor de Deus. Tiagão, fala pra gente aí, qual é a estrutura, aquela, de novo dizendo, né? A microestrutura orgânica do texto. Do capítulo 2, né? Versículo 10 ao 17, esse que nós estamos analisando. A gente vê no versículo 10 e 11, ignora esse vezinho, viu, galera? Eu coloquei na hora de escrever, mas o vezinho era de versículo, né? Mas a gente tem um capítulo aí na frente, capítulo 2, versículo 10 e 11. O texto fala sobre desobediência da aliança dos pais. No versículo 2, 12 a 13, mostra a sentença sobre a idolatria. E em seguida, do 14 ao 17, mostra a infidelidade de Israel. Pois é. Tenso. Quer comentar? Pode ser. Tá. Bem, no versículo 10 fala o seguinte: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais? Né? E ele fala da profanando, aí no final ele fala profanando a aliança dos nossos pais. A gente nota que o povo de Israel, ele apela para uma linhagem. Você notou isso? Chegou a notar isso, Pablo? O pai, Deus, pai, e os pais. E a gente vê uma aliança entre nosso Deus, que é pai, e os nossos pais que fizeram aliança com esse pai. Continue. Entendeu? Quase. Bora lá. Nós temos todos o mesmo pai. Quem é esse pai? Deus. Deus. E nós temos pais que fizeram aliança com esse pai. Sim. E é dessa linhagem que nós viemos. Que nós, aliás, o povo veio. Sim. Qual linhagem? A linhagem, logicamente, genealógica, quando ele fala dos pais, e a linhagem da fé. Sim. Ou seja, do culto. A linhagem de carregar o culto para frente. Sim. De levar, fé. Exatamente, de levar a fé para frente. De transmitir a fé dos mais velhos aos mais novos. Anteriormente ele já tinha falado que ia exterminar a descendência dos sacerdotes. Exatamente. E aqui ele mostra exatamente o quê? De onde eles vieram. Se Deus apontava e condenava para frente falando aquilo que eles não seriam mais, ou seja, a descendência deixaria de ser povo de Israel e seria julgada junto do povo de Edom, aqui ele está falando o quê? De onde eles vieram. Olha, vocês vieram. Ele fala, nós não viemos do mesmo pai, ou seja, de Deus. Uhum. E ele mostra assim, nós não só viemos do mesmo pai, mas nós também estamos profanando o quê? A aliança dos nossos pais. Ou seja, a herança religiosa que nossos pais tiveram ao fazer uma aliança com Deus, nós a desonramos. Uhum. Então, de certa forma, a tradição, e não digo tradição no sentido de tradicionalismo, mas a tradição de passar a fé de uns aos outros estava sendo quebrada por conta dos atos deles, dos atos deles, da desobediência que eles tinham com o Deus com quem eles fizeram a aliança. Entendi. Porque Deus, ele permanece Deus. Mas a aliança com o povo depende, de certa forma, também, dependeria, entre aspas, com o povo. E o povo vai... Eu entendi. Eu posso ser um pouquinho enrolado. Não, mas eu não entendi. Ou seja, nos próximos textos em diante, diz assim,
vocês não são consumidos porque eu não mudo. Ou seja, vocês pecam e eu poderia exterminar vocês, mas eu não vou mudar porque quem prometeu fui eu. Então, esse tipo de permanência na fé é obra do Senhor em favor do seu povo, para a glória do seu nome. A gente vê, os pais são fiéis, os filhos infiéis. O povo mudou de fidelidade para infidelidade. E Deus não mudou. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. E essa aliança, então, eles têm duas descendências. A gente vê uma descendência que eles carregam genealógica dos pais deles, que antigamente fizeram, ou ganharam outra descendência, que foi a descendência do próprio Deus. Por meio da linhagem espiritual, da fé, da transmissão da fé. E ele mostra aqui não somente isso, ele generaliza grande aqui. Se você notar, ele fala: Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. A perspectiva aqui é da continuidade da fé. Quando você se casa, se você já casou, ou quando você se casar, ou se Deus te deu o celibato, para nós ele não deu. Amém. Amém? Mas se Deus te deu o celibato, você... Amém também. Amém. Se ele te deu o celibato, amém. Então você vai ter que fazer um certo tipo de esforço mental para poder entender o que a gente está falando aqui agora. Quando você se casa com alguém, o que o texto está dizendo você se casa com o Deus dela, você promove laços com o Deus daquela pessoa. Quando Judá se casava com pessoas estranhas à aliança de Israel, ele estava fazendo laços com Deus dessa pessoa estranha. Então, e o que Deus está dizendo olha, vocês estão pisando na bola, viu? Vocês estão pisando na bola, casando-se com outras pessoas que não respondem à mesma fé de Israel. Por isso que existe o que é falado, que cristão, ele procura se casar, já partindo para aplicações. O cristão, ele procura se casar com pessoas da mesma fé. Por quê? O comportamento, as atitudes, os anseios, os sonhos, tudo é voltado para o Senhor. Tudo é voltado para um só destino, que é amar e glorificar a Deus. Aqueles que não se casam, ou aqueles que incorrem nesse tipo de desvio, têm dificuldades de relacionamento. Eu vou para a igreja, você não vai, os objetivos são diferentes. É por isso que isso de forma prática, né? Aqui em Israel, é esse tipo de guardar a mesma fé que foi posta isso diante do Senhor, porque Israel deveria ser o ideal, a luz para todo o mundo. E por isso que existem ordens, por exemplo, lá em Esdras, dizendo, olha, quem se casou com... São textos difíceis, né? Até mesmo de você ler e absorver a ideia. Diz, olha, se você que se casou com uma mulher que é fora do arraial de Israel, pode abandonar. São textos assim que foi, meu Deus. Então, eles acabaram pisando na bola, dizendo, olha, vocês fizeram coisas ruins. Mas existe uma coisa pior ainda. Se existe uma coisa ruim, nesse sentido aqui, que é casar com alguém que é fora da linhagem de Israel, que não responde à mesma fé em relação cultica a Deus, porque quando você se casa com a pessoa, você faz um contrato de adoração com o Deus daquela pessoa também. O versículo 12, ele diz assim, olha, quem fizer isso vai ser eliminado das tendas de Jacó. Versículo 13, ele está dizendo, olha, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da a vossa mão. Aqui existe aquela imagem estereótipa, ou seja, vocês estão prestando jejuns, vocês estão prestando dias de separação cultica, vocês estão chorando, mas o que isso adianta? O que adianta vocês chorarem, vocês gemerem, vocês buscarem a Deus até com lágrimas, se vocês não estão cumprindo aquilo que eu disse? Olha, não se apartem da fé, ou não procurem se casar com
mulheres ou pessoas que não servem a Deus. Você percebe essa relação? O que adianta você se mostrar que você é crente e se você não cumpre aquilo que Deus já havia dito? Então, Deus vai chamando essa atenção para estereótipos, para ritos. Olha, Deus se interessa por ritos? Sim, mas o coração dele está na intenção. O coração dele está naquilo. Qual é o propósito? E aí, no 14... É no 14? Pois é. Aí, no 14, ele fala assim, olha, só que vocês estão pisando na bola aí feio. Se é ruim vocês casarem-se com outras pessoas que não respondem à mesma fé de vocês, pior ainda é vocês casarem ou procurarem uma mulher para se casar, abandonando a mulher da mocidade de vocês. Ou seja, aqui existe um claro papel monogâmico, tá? Vocês desprezam a mulher de vocês, a mulher da mocidade, a mulher com que vocês fizeram votos diante do Senhor, a mulher em que Deus foi testemunha de vocês, e Deus diz, eu odeio o divórcio. Vocês estão cobrindo a mulher de vocês de violência. E é interessante que diz assim, é no 14, né? Foi testemunha sobre a mocidade com a qual tu fosse desleal. Onde é que fala aqui que da roupa? Eu queria explicar isso aí da roupa. 16? Sim, 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, que é o divórcio, né? E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Existia uma cultura de que o homem que escolhesse a mulher, ele colocava roupas sobre ela, ou ele jogava roupas sobre ela. E a imagem que Malaquias está tentando trazer aqui para a gente é como se o próprio homem esmurrasse o seu próprio corpo. É como se o homem cobrisse a mulher com morte, com violência. Ele está dizendo, olha, você está matando não só ela, mas como você também. Então, era nessa relação de casar com outras pessoas fora das circunstâncias religiosas ou culticas de Israel. E ainda pior, se divorciar da esposa para ter outras mulheres ou ter outra mulher, isso não estava agradando a Deus, a despeito deles buscarem com lágrimas, com ritos e com adoração a Deus. Diz, olha, o que Deus quer nos dizer aqui é que a nossa confissão, seja para casar, ou seja, para se manter casado, também tem relação na adoração. O que nós estamos fazendo com o nosso contexto antes matrimonial e no matrimônio, tem relação com a nossa adoração a Deus também. Não, e um detalhe pequeno, Paulo, é que se a gente for olhar aqui no versículo, ele falando sobre infidelidade, cadê que ele fala que é profanado porque Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama. 11. E se casou com a adoradora de Deus estranho. Ele fala que vai eliminar todo aquele, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Dá a entender, se a gente for olhar com um pouco de mais cuidado, que Judá já estava sendo infiel. Ele já falou isso no versículo 11. Ele tem sido fiel, ou seja, tem sido presente. Isso, ele tem sido infiel. E ele eliminará aquele que fizer isso, seja quem ele for. Por que ele destaca ele seja quem ele for, mesmo que apresente as ofertas? Porque ele está se referindo exatamente aos sacerdotes. Aos sacerdotes. E ele mostra que essa descendência dos sacerdotes é fruto exatamente dessa relação com mulheres, por exemplo, com outra fé que não a dele por meio do casamento. Sim. E o que é interessante é que quando a gente vê, e isso explica bastante, ele se aproxima, os sacerdotes estarem próximos, por exemplo, de mulheres, por exemplo, que adoram um Deus estranho, eles passam a adorar Deus, de certa forma, cultuar, como um Deus estranho. Sim. Você nota que eles começam a ter uma relação pragmática com Deus, com uma intenção simplesmente de cumprimento de rito. E começam a acreditar em Deus da mesma forma que os povos pagãos da época tratavam os deuses locais, deuses tribais. Então, tanto é que Deus ele destaca falando que ele é terrível sobre todas as nações.
com isso, o povo, o sacerdote, Judá, enfim, acaba confundindo Deus com outros deuses. E é o que o Tiagão está dizendo. Olha, peraí, Deus ele é terrível sobre todas as nações, ele é Deus sobre todos os deuses. Então, a relação do casamento, ou casar-se com outras pessoas, seja o pastor, seja, enfim, de um modo geral, tentando agora ampliar, tem relação sérias com a adoração a Deus, com a relação do culto, com a relação, com a relação que você presta a Deus de forma confessional. O povo começa a adorar não exatamente a Deus, mas uma imagem que eles têm do próprio Deus, que é misturada exatamente com as imagens que eles absorveram da cultura daqueles povos pagãos. Anota isso aqui. Então eles pegam a forma com que esses deuses... Porque, por exemplo, esses deuses pagãos, essas culturas pagãs, eles creem em deuses locais. Deuses de culturas locais, deuses que eles estão sobre determinada tribo. Então, por exemplo, Deus A é o deus daqueles ali. Deus B é o Deus daqueles ali. Tanto é que muitas vezes eles comparavam. A gente vê textos que muitas vezes os profetas eles comparam. Não, o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Sim. E a partir da hora que eles tratam Deus como local, eles estão encaixando Deus naquele moldezinho de Deus pagão. Ó, ele é o Deus da tribo de Israel. Por isso que ele fala, não, eu não sou um Deus daqui. Eu sou um Deus terrível sobre todas as nações. Eu sou o Deus. Yahvé, Deus sobre todas as coisas. Eu não sou um Deus, mais um Deus pequenininho de uma tribuzinha, não. Eu sou o Deus criador dos céus e da terra, do universo. E vocês são meu povo escolhido. E por isso que ele lembra tão firmemente a questão de onde eles vieram, da descendência deles, ele enquanto pai. Porque vocês vieram de mim. Eu, esse Deus grande, escolhi vocês tão pequenininhos. Então eu não sou simplesmente mais um Deus que você vai lá, faz uma dancinha da chuva e cai água do céu e espera cair água do céu. Não. Eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. E eu elegi esse povo para que me obedeça conforme os meus estatutos. Então, perfeito. A partir desse momento, ele usa muito a figura do casamento para falar a respeito disso, porque esses sacerdotes, eles ofereciam ofertas defeituosas ao Senhor exatamente por influências. Exatamente por conta da influência. Então, por trás disso tudo, a gente fala, gente, porque esse povo tá fazendo dessa maneira só desleixo? Não é somente, tem logicamente desleixo, não é somente preguiça, mas influência de deuses estranhos. Eu achei legal que você avermelhou aí no versículo 15, descendência piedosa. Essa frase quer dizer que no casamento, Deus quer que nós tenhamos filhos que respondam à fé, à mesma confissão que foi feita com os pais ou nos pais. Então, olha como é importante a criação, né, do casal que responde, incentivando o filho à mesma fé para que esse filho dê prosseguimento a uma geração piedosa e que esse filho também dê com os mesmos pressupostos baseado que foi feito, por exemplo, nós vemos aqui no capítulo 10, não sou eu pai sobre todos, não nos criou Deus. Sim, esse tipo de continuidade também que é importante. Então, por isso a figura do casamento, para explicar isso. E um detalhe, existe aqui um contraste claro entre essa descendência piedosa, né, que é feita do quê? O Senhor fala bem assim, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Ele está falando que o homem e a mulher são feitos um só. Beleza. Só que ele está falando, lógico, ele dá continuidade falando assim, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher dessa mocidade. A descendência da mulher da mocidade, aquela que guarda a lei, aquela que segue os mesmos preceitos, gera uma descendência piedosa. Com a mulher idólatra, que adora das estranhas, gera uma geração de sacerdotes desprezíveis, que Deus fala que vai tê-los como desprezíveis e jogar para fora do povo. Ou seja, fala que vai passar esterco na cara deles. As vísceras e ó... Esfregar, ô delícia. Então, a descendência desse povo, dessa mistura entre paganismo e os sacerdotes, dá uma descendência que é desprezível. Entre os sacerdotes e a mulher da mocidade, que é a mulher da própria tribo, da mulher que é ali, que segue os preceitos de Deus, vai gerar uma geração, uma descendência piedosa.
novas pessoas. Por quê? Porque até você apelando para a questão do... A gente levando mais literalmente para a questão do casamento, mais aplicação. Se há duas pessoas que pensam diferente, ela não... No casamento nesse sentido que a gente tá falando de religioso, de certa forma haverão dois ensinos diferentes. Sim. Então não há de ser consistente aquele que aprende daqueles dois. Mas se a mulher da mocidade que guarda a lei e os sacerdotes casarem, é o mesmo ensinamento. Então ele vai prestar culto de maneira muito mais perfeita do que aquele que ouve de maneira dúbia. Uhum. Do que aquele que aprende duas coisas contraditórias. Então ele vai fazer uma Amálgama. Me ajuda aí. Amálgama. Isso aí, amálgama. Isso aí, valeu. Entre Deus e um Deus pagão. Tentar juntar e entender como uma coisa só. Então, entender Deus de Israel como um deusinho tribal. Sim. Por quê? Porque vem disso. De uma mistura de dois ensinamentos diferentes. E ele continua no 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Então, eles estão falando o quê? Eles abandonavam essa mulher da mocidade a fim de continuar com quem? Se casarem com mulheres mais jovens, mais bonitas, e enfim, ele está dizendo, olha, vocês estão quebrando a aliança que vocês fizeram com a aliança da mocidade de vocês. Em certo contraste, Deus está dizendo, vocês quebram a aliança comigo e eu não quebro com vocês. E vocês estão quebrando a aliança que vocês fizeram com a esposa de vocês, ou com a mulher da mocidade, nessa reverberação. O que eu faço com vocês, sendo gracioso e misericordioso, vocês também têm de agir com a esposa. E lá em Efésios nós vamos perceber que esse papel vai e volta. Enfim, todo o nosso papel no casamento, no sacerdócio, se nós deixarmos de olhar para Cristo, a gente perde todo o sentido. É um casamento legalista, moralista, sem piedade, sem graça, sem amor no Senhor, totalmente desvirtuado com aquilo que Deus preceitua na adoração. O que a gente quer que você perceba é que, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, a sua adoração a Deus deve ser baseado em princípios de amor eletivo, salvífico que Deus fez pela sua vida. Do versículo 6 ao versículo 14 do capítulo 1, a sua adoração a Deus deve ser de acordo com aquilo que Deus prescreveu. Deve ser com um coração motivado e sincero, numa adoração sem ritual em si, mas uma adoração que tenha preceitos do Senhor e rituais, mas voltados com o coração ao Senhor, honrando a Deus como Pai, servindo a Deus como propriedade exclusiva. Do capítulo 2, versículo 1 ao 9, ele está dizendo, olha, a adoração a Deus, o sacerdote está envolvido nisso, mas o meu desejo é que sacerdotes sejam sacerdotes da verdade, do contrário vai ter juízo, e que o casamento, aí agora do versículo 10 ao 17, que o casamento também está envolvido nesse aspecto, nessa esfera de adoração a Deus, nessa esfera de confissão cultual a Deus. Então, tudo isso vai envolvendo. Se deixarmos de perceber que por exemplo, que o casamento não influencia na adoração, que a nossa confissão pública não influencia na adoração, que o nosso contexto dentro da igreja, seja no pastorado ou auxiliando o pastor, em nome da verdade, se a gente deixa de perceber essas coisas, nós então vamos deixar de entender de que Deus requer em cada uma dessas áreas um comportamento que Ele mesmo deseja. No casamento, fidelidade e continuidade. A confissão pública, adoração a Deus de forma sincera. Tiagão, tudo está... É porque a gente não consegue, de alguma forma, definir, olha, você adora a Deus fazendo isso. Uhum. Mas o que o texto está dizendo você adora a Deus fazendo todas essas coisas, ou procurando fazer todas essas coisas. Verdade, ele já leva para
assim, ele já faz uma aplicação dentro do próprio texto, né? Tenham cuidado e não sejam infiéis. Então ele mostra olha só que interessante, de um exemplo do sacerdócio. Aí ele já... O sacerdócio infiel, Exatamente. o casamento infiel, Ele começa da nação infiel, né? Ele a fala nação infiel. Aí ele fala dos sacerdotes na nação infiel, gera sacerdócio infiel e o gera... casamento infiel. E tem casamentos infiéis, é um ciclo de infidelidade. E ele fala que odeia o divórcio. Esse texto é bem conhecido, né? Essa questão de ele apontar que odeia o divórcio. Mas aqui ele mostra exatamente os motivos pelo qual ele odeia o divórcio. Sim. Porque o divórcio, ele, na busca do prazer próprio, ele afasta a pessoa de Deus. Então ele mostra aqui exatamente isso. E ele também mostra outra coisa. Que ele também odeia, e também é aquele que cobre de violência as suas roupas. Ou seja, aquele que é violento... O homem acaba cobrindo a mulher de violência. Imagine, né? Se hoje ainda a mulher é vista e em alguns assuntos biológicos e físico, as mulheres são potencialmente eu vou dizer, menores do que o homem. Em que sentido? Fisicamente, né? O homem tem mais testosterona de produção natural do que a mulher. O que eu quero dizer nesse sentido, que há diferenças biofisiológicas do homem e para a mulher. Psicologicamente, vai muito do contexto em que o homem ou que a mulher nasça. Então isso vai mudando. Agora imagine se hoje no Brasil, no mundo, de modo geral, existem dificuldades para a mulher. Agora imagine isso há tempos em 540, 560, 550, isso antes de Cristo. Século V ou IV ali antes de Cristo. Então, sexto ou quinto antes de Cristo. Então, abandonar a mulher da sua mocidade, nesse texto aqui, é realmente entregar ela à violência, não só da sociedade, mas uma injustiça total. É verdade. E o interessante é a ironia, né, com que ele trata aqui no versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com suas palavras. E ainda perguntam, em quem nós o cansamos? Ele fala assim, ó cara de pau de vocês. Cara de pau deles, sim. Aí ele... Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons olhos ao Senhor e é desse que se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Esse povo que faz tudo isso ainda reclama de Deus como se ele fosse injusto e levasse o mal como se o mal tivesse bons olhos. Sendo que eles são os maus. Pois é, Deus tem uma relação de preceitos. Naquela assim, né? Se você fizer isso, vocês terão aquilo. Eles não fazem o que o Senhor exige e ainda cobram o que ele prometeu nessa relação contratual. E aí, o versículo 17 vai dizer, olha, existem povos dentro de Israel, uma parte de Israel que dizia, olha, tem pessoas que não servem a Deus estão prosperando financeiramente, pessoas que não servem a Deus estão tendo boas colheitas, pessoas que não servem a Deus têm as suas casas, têm as suas fazendas, têm as suas terras para poder plantar. Essa ideia de fertilidade material no Antigo Testamento está muito presente. E eles, de alguma forma, estão também colocando isso para fora. Peraí, nós servimos a Deus, isso na ideia deles, né? Porque de que forma que eles estão servindo a Deus? Com desonra? Com não dando orgulho? Fazendo de Deus de forma irônica? E aí eles estão questionando, tá vendo? Ó, essas pessoas aí que não servem a Deus estão prosperando. E a gente? E aí é o que Deus está dizendo, olha, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam em que nós o cansamos. O cansaço de Deus é nesse sentido. Peraí, eu peço para vocês fazerem uma coisa. Vocês não fazem. E ainda querem prosperidade? Não faz sentido. Então, nessa
relação, aí eles acabavam perguntando, onde é que está o Deus da justiça? E ainda no primeiro vídeo a gente disse, para essas pessoas aqui, concordando lá no capítulo 4 em diante, é como se elas estivessem dizendo, bem-aventurado aqueles que aqueles que são arrogantes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, fazer o mal para que coisas boas venham. Então, na cabeça deles, é aquilo. Peraí, se Deus é justo mesmo, se Deus é o Deus de justiça, cadê a justiça? Eles não estão servindo a Deus com piedade. Nós estamos servindo a Deus e cadê a contrapartida? A teologia, provavelmente, a salvação deles, isso como muito assim, Senhor, eu estou cumprindo os mandamentos e eu tenho a marca da aliança, que seria a circuncisão. Cadê a minha salvação? Cadê aquilo? Então, nessa base do crédito a Deus para reconhecer bem-aventuranças materiais, eles estavam pecando. E Deus está perguntando, peraí, eu peço para vocês os preceitos. Vocês não fazem. E ainda querem as bênçãos desses preceitos? E eles acham que estão certos exatamente porque eles cumprem o bendito do ritual. O ritual. E mal feito. Pronto. Peraí, tá cumprindo o ritual? Tô, né? Tô. Não. E não, mas eu ainda quero as bênçãos. É como se nós trabalhássemos numa empresa por produção, ganhássemos por produção. E o empregador disse assim, olha, se você produzir 100 canetas, você vai ganhar R$100. Aí você produz mal e porcamente 50 canetas, em tese você vai receber R$50, e você exige que ganhe R$100. Entendam. Sim. Que uma questão de mérito, né? De mérito. A questão em si, só para ficar claro, não é que Deus exige do seu povo uma contrapartida. E essa contrapartida está baseada na responsabilidade humana. A questão é que o povo não estava seguindo os preceitos, ainda com o coração irônico, desprezando a Deus e ainda tendo a audácia, a ousadia de dizer, cadê o Deus da justiça? É porque a gente não pode dar spoiler, mas a gente vai dar spoiler. Aí no capítulo 3, próximo perícope, Deus vai dizer bem assim, vocês querem justiça? Beleza. Tá bom. Eu estou enviando o anjo da aliança, o anjo da aliança, que vão vir até vocês. Não é isso que vocês queriam? Aí Deus começa a discorrer o que esse anjo da aliança vai dizer. Propriamente dito, Jesus Cristo, né? Que é o anjo da aliança. Mas enfim, Tiagão, é isso. Acho que é isso. Acho que a gente... Passamos um pouco do tempo. Passamos um pouquinho, mas... Pessoal, até semana que vem. Prazerzão ter vocês com a gente aqui. Igualmente. E eu fico muito feliz de vocês que estão acompanhando. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante. Espero que possa ser ferramenta útil para vocês. Sim. No seu aprendizado diário e também na tentativa de tratar outros textos também. A gente tem tratado com bastante simplicidade, né, Pablo? Os textos de maneira que a gente tenta ler da maneira mais natural possível, sem buscar muitas alternativas. Então, assim, a gente não gosta muito de liberal, não. Gostamos, não. Não. Então, a gente tem ido direto ao ponto, de maneira que incentivar vocês a fazerem exatamente o mesmo. Uma leitura tranquila do texto. Exatamente. E façam o exercício. Peguem agora do capítulo 1, até esse ponto, né? Peguem agora do capítulo 1, releiam o texto a partir dessas óticas, a partir dessas perspectivas, dessas explicações, que você vai perceber que como a leitura do texto vai ser muito mais fácil. Assim, acreditamos. Perfeito. Pessoal, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Valeu, valeu.